Olá, tudo bem com você? Hoje vamos iniciar nossa aula com uma lei que se aplica a todo o ramo do direito, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conhecida por LINDB. Nós vamos utilizar a abreviação LINDB. Significa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sem muita enrolação, qual seria a característica da LINDB? Esta é uma pergunta básica que pode cair em qualquer prova relacionada à LINDB. E a resposta é simples. Podemos afirmar que a LINDB é um conjunto de normas sobre normas, uma vez que vai disciplinar outras normas jurídicas e não apenas o direito civil. Tem gente que vai chamá-la de leis das leis por ser aplicável a todos os ramos do direito. Só para você se posicionar, antes de 2010, ela era denominada de Lei de Introdução ao Código Civil. E com o advento da Lei 12.376, ela passou a ser chamada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na hora que começarmos a analisar os artigos, você vai perceber que os dispositivos contêm normas de sobre-direito. Ou seja, normas que vão normatizar outras normas. Por isso você vai ter que lembrar de 6 características da LINDB. A primeira seria conjunto de normas sobre normas. A segunda é uma disciplina que regula normas jurídicas. Terceiro, é as leis das leis. Quarto, é aplicável a todos os ramos de direito. 5, contém normas de sobre-direito. E por último, não é aplicável somente ao direito civil. Após sabermos quais seriam as características da LINDB, precisamos saber do que trata esta lei. Se nós pegarmos os artigos dela, nós vamos perceber que há uma divisão de assuntos. Por exemplo, no artigo 1º ao 2º, trata da vigência das normas, ou seja, vão mencionar a partir de quando uma norma produz efeitos. O artigo 3º vai tratar da obrigatoriedade geral e abstrata das normas. O 4º fala da integração normativa, que é o preenchimento das lacunas quando a lei é omissa. O artigo 5º vai falar da integração das normas, que é buscar o alcance e o significado da lei. Já o 6º e 7º tratam da aplicação da norma no tempo e no espaço, respectivamente. Ou seja, fazendo um parêntese aqui, gostaria de chamar a atenção com relação à diferença que existe entre validade da norma e vigência da norma. A validade da norma, ela está relacionada com o processo legislativo. Para que ela tenha validade. Se não seguir o processo legislativo, não terá validade. Já a vigência está relacionada com o momento em que a lei está pronta para produzir efeitos. Às vezes uma lei ela é válida, mas só vai entrar em vigência daqui a um ano. Às vezes uma lei não está mais vigente, mas produz efeitos como uma lei excepcional ou uma lei temporária. Você sabe o que é lei excepcional? Ou seja, você sabe o que é uma lei temporária? Olha o que diz o artigo 3º do Código Penal. A lei, excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Podemos conceituar leis temporárias como sendo leis que contêm prazo de vigência previsto expressamente em seu corpo, com dia de início e dia do fim. Já as leis excepcionais são as que vinculam o prazo de vigência a determinadas circunstâncias, como guerra, epidemia e outras. Esses dois tipos de leis possuem a ultraatividade, que é a capacidade de, após serem revogadas, ou seja, perder a vigência, continuarem regulando fatos ocorridos durante o prazo em que esteve em vigor. Um exemplo que podemos citar é quando ocorre um crime durante a vigência de uma lei excepcional ou temporária. Após
esta lei não mais se encontrar em vigor, mesmo assim ela deverá ser utilizada quando do julgamento. Ou seja, ela deverá ter eficácia. Quando falamos em vigência, nós temos que diferenciar sobre vigência da lei. Se nós lermos a Lei Complementar 95 de 1998, em seu artigo 8º, nós vamos perceber que a vigência da lei, em regra, será indicada de forma expressa, de modo a contemplar o prazo razoável para que ela tenha amplo conhecimento. Vamos imaginar que o artigo que previa a data de vigência de uma lei, vamos imaginar que esse artigo tenha sido vetado. Nesse caso, nós vamos aplicar o artigo 1º da LINDB, que diz, artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Isto é, se a lei não falar nada, ou tiver sido vetado o artigo que tratava da vigência, nesses casos, a lei começará a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Esse período que a lei não está em vigência, nós vamos denominar de vacatio legis. Guarde isto. Então, no silêncio, a lei entra em vigor quando? 45 dias após a sua publicação. E o período da publicação até a entrada em vigor da lei, nós vamos denominar de vacatio legis, que significa vacância da lei, ou seja, a lei vaga. Atenção agora, mas muita atenção, porque eu já vi muita gente boa errar essa pergunta que eu vou fazer. Vamos analisar. Uma lei foi publicada no dia 1º de janeiro de 2016 e em determinado artigo constou que ela ia entrar em vigor após 10 dias. Pergunta, em que dia de janeiro ela entrou em vigor? Pelo amor de Deus, vou pedir para que você não confunda a contagem do prazo do processo civil com o prazo de vigência da lei que está regulada pelo artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98, que diz: a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão, atenção, inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação. Assim, eu conto o 1º dia de janeiro e a lei começará a vigorar no dia 11 realmente, e não dia 12. Se eu utilizar a exclusão início e a inclusão do último dia, a lei entraria em vigor no dia 12 de janeiro, o que estaria errado. Vamos ver o que cobrou a OAB no exame de 2011. Nós temos lá, suponha que tenha sido publicado no Diário Oficial da União, no dia 26 de abril de 2011, terça-feira, uma lei federal com o seguinte teor. Lei GTI, de 25 de abril de 2011, define o alcance dos direitos da personalidade previsto no Código Civil. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono, a seguinte lei. Artigo 1º. Os direitos da personalidade previstos no Código Civil, aplicáveis aos nascituros, são estendidos aos embriões laboratoriais, in vitro, ainda não implantados no corpo humano. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor no prazo de 45 dias. Brasília, 25 de abril de 2011, aniversário da independência da República. E aí, ante a situação hipotética descrita e considerando as regras sobre a forma de contagem do período de vacância e a data em que a lei entra em vigor, é correto afirmar que
a contagem do prazo para a entrada em vigor da lei, que contenha período de vacância, se dá pela exclusão da data de publicação? Errado, porque nós já vimos que é com a data da inclusão. Então a letra A já estaria incorreta. Olhem o que diz a letra B. Letra B. Pela inclusão da data de publicação, correto. E do último dia do prazo, correto. Entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral, passando a vigorar no dia 10 de 2011. Perfeito, é esta a resposta. É com base no artigo 8º, parágrafo 1º, que nós responderíamos essa questão. Então lembre, na questão de vigência da lei, eu vou incluir a data da publicação, diferentemente da contagem de prazo do processo civil, que eu excluo a data do início e incluo a data do final. Ok? Correto? Tranquilo até aí? Vamos passar para outro tópico, que vai falar sobre a obrigatoriedade da lei brasileira no estrangeiro. Nós já aprendemos que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Até aí, tranquilo. Agora vamos imaginar que você more no estrangeiro. Quando que a lei brasileira será obrigatória para você? Bom, é só você observar o macete. Se você inverter as letras iniciais das palavras estados estrangeiros, nós temos estados estrangeiro. Ora, a primeira letra é a letra E. Se nós invertermos esta letra, o que nós temos? Nós temos o número 3. Esse é o macete. Se você encontrou o número 3, aí está a resposta. 3 meses. Atenção, é 3 meses e não 90 dias. O CESP cobrou no concurso de técnico judiciário, do TJ, em 2012, a pergunta foi o seguinte: com base no que dispõe a lei de introdução às normas do direito brasileiro, julgue os itens que se seguem. Uma lei entrará em vigor no país 45 dias após a sua publicação em Diário Oficial, salvo disposição em contrário. Nos estados estrangeiros, quando admitida, a lei entrará em vigor 6 meses após a sua publicação oficial. Perceberam o erro? Eles trocaram 3 meses por 6 meses. Então vamos resumir o que nós já vimos. O que é vacatio legis? É o período da publicação até a entrada em vigor da lei. Se a lei for publicada no dia 28 de fevereiro, para entrar em vigor no dia 1º de maio do mesmo ano, temos que de março até abril é chamado de vacatio legis. Em regra, não havendo data de quando a lei entrará em vigor, a vacatio legis desta lei será de quanto tempo? 45 dias. Se for para estados estrangeiros, 3 meses. Tá moleza e fácil demais. Vamos falar agora sobre erros na lei. Imagine que uma determinada lei foi elaborada, sancionada, promulgada e publicada no Diário Oficial. Após a publicação, você descobre que houve um erro material na lei. Qual seria a consequência disso? Vamos lá. Se a lei é corrigida antes de entrar em vigor, o prazo do vacatio legis vai começar a correr da nova publicação. Aí até aí tudo bem. Agora imagine que a lei X, que foi elaborada, foi sancionada, promulgada e publicada no Diário Oficial, ela tenha entrado em vigor e descobre-se um erro, ou seja, um erro material na lei. Nesse caso, qual seria a consequência? Ora, se tem um erro, vai ter que corrigir. E nesse caso, as correções que forem feitas no texto da lei, que já está em vigor, serão consideradas lei nova.
É o que diz o artigo 1º da LINDB em seu parágrafo 4º. Agora vamos resumir isso que nós aprendemos em 3 situações. A primeira situação é: se uma lei precisar ser corrigida antes da sua publicação, a norma poderá ser corrigida tranquilamente, sem maiores problemas. Segunda situação: se a correção da lei ocorrer no período de vacatio legis, a norma poderá ser corrigida, no entanto, deverá contar novo período de vacatio legis. Ou seja, o prazo começará a correr da nova publicação. E a terceira situação: se a correção da lei for após a sua entrada em vigor, a norma será corrigida mediante uma nova norma de igual conteúdo. Por isso, as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Entenderam por que considera lei nova? Tranquilo. Vamos falar agora sobre revogação. Até quando vigora uma lei? O artigo 2º diz que a lei foi elaborada, sancionada, promulgada, publicada e está em vigente. Aí eu te pergunto: até quando uma lei estará em vigor? De acordo com o artigo 2º da LINDB, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que uma outra modifique ou revogue. Isto é o que nós denominamos do princípio da continuidade da lei. A lei só deixará de estar em vigor quando for revogada por outra lei posterior. Professor, mas o que é revogação? Ora, revogação é a retirada de uma lei do ordenamento jurídico. Detalhe: a lei só perde a vigência se outra lei posterior a modificar ou revogar. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 2º da LINDB. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Vamos resumir isto. Vamos resumir tudo isso que nós falamos em 2 regras. Primeira regra: a lei é feita para viger por tempo indeterminado. A lei só perde sua vigência se outra lei posterior a modificar ou a revogar. Regra 2: a lei só é revogada por outra lei. Regulamento ou portaria não revogam a lei. Guarde isto. E aí, quais são as hipóteses em que uma lei posterior revogará a lei anterior? Bom, para responder a esta pergunta, nós vamos ter que falar das espécies de revogação. Nós temos a revogação expressa, temos a revogação tácita, temos a revogação total e temos a revogação parcial. A revogação expressa, ou também conhecida como revogação direta, ela se verifica quando a lei indicar os dispositivos que serão por ela revogados. Já a revogação tácita ou indireta, nós podemos subdividi-las em 2 tipos. Nós temos a revogação tácita por incompatibilidade, e ela ocorre quando a lei posterior for incompatível com a lei anterior. E temos a revogação tácita global, que ocorre quando uma lei nova regula inteiramente uma matéria tratada por uma lei anterior. No que diz respeito à revogação total, também chamada de abrogação, lembre-se, absolutamente total, ela ocorre quando toda a lei é revogada, absolutamente toda. Quando apenas parte da lei é revogada, nós temos o que se chama derrogação, ou seja, uma revogação parcial da lei. Derrogar é parcialmente. Só para fixar
e nunca mais esquecer o aprendizado, vou trazer o macete tão besta que você não vai esquecer mais. Quando falamos em derrogação, o que você vê aqui na primeira letra? A letra D. Se eu virá-la de cabeça para baixo e invertir, eu posso afirmar que a letra D vira P? Vira. Então, nesse caso, quando eu tenho uma revogação por derrogação, significa que a lei ela está sendo revogada parcialmente. Gostou do macete? E quando eu tenho total, eu vou lembrar de absolutamente tudo. Então vai ser abrogar. A revogação total nós chamamos de abrogação. A revogação parcial nós chamamos de derrogação. Esse macete é bom e você não vai esquecer mais. Entendeu? Abrogar é só lembrar da palavra ab, de absoluto, absolutamente, tudo. Ou seja, a lei foi abrogada, significa que ela foi toda revogada. Na lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, vamos falar sobre isso agora. Parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Introdução, ele nos informa que a lei nova que estabelecer disposições gerais ou especiais a par das já existentes não vai revogar nem vai modificar lei anterior. E por que não revoga? Porque é uma lei meramente interpretativa. A revogação só ocorre quando expressamente for declarado pela nova lei, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. De acordo com este princípio, se uma lei não contraria outra já existente, então elas podem coexistir, não havendo a necessidade de revogação. Tranquilo? E agora vamos falar de um tema interessante que é a repristinação. E o que vem a ser repristinação? A repristinação é um fenômeno pelo qual a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. É o que diz o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução. Vejamos, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. A regra é a não restauração da norma. A impossibilidade de uma norma jurídica, uma vez revogada, voltar a vigorar no sistema jurídico pela simples revogação de sua norma revogadora. Deixa eu explicar com um desenho aqui. Nós temos aqui uma lei A. Aí vem a lei B. A lei B revoga a lei A, ou seja, mata a lei A. E aí eu venho uma lei C e essa lei C revoga a lei B. O fato da lei C revogar a lei B não vai ressuscitar a lei A. A lei A não nasce novamente, salvo se vier expresso na lei C que revoga a lei B e a lei A volta a ter validade. O motivo dessa não restauração de normas é o controle do sistema legal para que se saiba exatamente qual a norma está em vigor. Admite-se, porém, a restauração expressa da norma, ou seja, uma norma nova que faça tão somente remissão à norma revogada poderá restituir-lhe a vigência desde que em sua totalidade. Vamos analisar a repristinação em forma de perguntas. Olha, temos uma lei A, posteriormente ela é revogada pela lei B. Posteriormente entra a lei C e revoga a lei B. O fato da lei C ter revogado a lei B, podemos afirmar que a lei A volta automaticamente a ter vigência? Não. O Brasil não aceita a repristinação automática, salvo se for declarado expressamente no corpo da lei C. Entendeu o exemplo? Só se a lei C, com todas as letras, disser expressamente que está restaurada a lei A, está restaurada caso isso seja possível.
Então, o renascimento da lei A é possível a repristinação caso seja mencionado. Então, em regra, não ocorre repristinação no Brasil. Entretanto, excepcionalmente, a lei revogada pode ser restaurada se houver disposição expressamente nesse sentido. Tranquilo? Continuando agora falando sobre conflito entre normas. Quando nós temos duas normas em conflito, que são válidas e emanadas de autoridades competentes, nós temos o que se chama de antinomia. Isso mesmo, antinomia, que vem a ser a presença de duas normas conflitantes, restando, nesse caso, imputando uma solução logicamente incompatíveis entre elas. 3 critérios devem ser utilizados para a solução de conflitos entre normas, ou seja, da antinomia. O primeiro critério é o da hierarquia. Exemplo, você tem que verificar qual das normas é superior, independentemente da data de vigência das suas normas. Ou seja, um regulamento não poderá revogar uma lei, ainda que entre em vigor após esta. O outro critério é o cronológico. Lex posterior derogati, lex priori. A norma que entrar em vigor posteriormente irá revogar a norma anterior que estava em vigor. E por último, o critério da especialidade, que vem a ser o seguinte, em que as normas gerais, elas não podem ser revogadas ou derrogadas por preceito ou regra disposta e instituídas em norma especial. Dos 3 critérios que eu mencionei, o cronológico constante do artigo 2º da Lei de Introdução é o mais fraco de todos. Aí nós podemos afirmar que o da especialidade é o intermediário e o da hierarquia o mais forte, considerando, é lógico, a importância do texto constitucional em ambos os casos. Superada essa análise, interessante visualizar a classificação das antinomias quanto aos critérios que envolve conforme esquema a seguir. Antinomia de primeiro grau. Quando o conflito envolver apenas um dos critérios mencionados acima. E vamos ter uma antinomia de segundo grau quando envolver 2 dos critérios que nós mencionamos. A antinomia ainda pode ser antinomia aparente, é a situação em que pode ser resolvida com base nos critérios mencionados para a solução do aparente conflito. Nós vamos ter a antinomia real, é uma situação em que não há metacritério para a solução de conflito, pelo menos inicial, dentro dos que forem anteriormente expostos. Tranquilo? Aplicação das normas no tempo. Vamos imaginar aqui o acontecimento de um fato. O conflito de leis, ele ocorre também quando há dúvidas em relação a qual lei deverá ser aplicada em determinada situação. E isso é lógico em virtude do tempo. Denomina-se direito intertemporal o ramo do direito que trata do conflito de normas. Um dos princípios básicos desse ramo é o princípio da irretroatividade das leis, pelo qual uma lei presente ou uma lei futura não deverá atingir fatos passados. Esse princípio ele está consagrado pela Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição nossa de 88, no artigo 5º, inciso 36, dentro dos direitos e garantias fundamentais. A regra geral é que as leis não retroagem para atingirem fatos que ocorreram antes de sua vigência. Contudo, a própria ordem jurídica elenca 3 situações em que a lei poderá retroagir. A primeira é em relação às leis de direito penal, quando forem para beneficiar o réu
A segunda está relacionada com as regras de interpretação, quando auxiliarem na busca do real significado. Mas se for trazer algum conceito novo, não deverá retroagir. E por último, em relação às leis abolitivas, ou seja, quando for excluída determinada norma. Em relação à nova lei, seus efeitos poderão ser imediatos quando se tratarem de normas processuais relacionadas aos processos judiciais. Agora não se esqueça de que o direito intertemporal, ele visa solucionar os conflitos entre as novas e as velhas normas, entre aquela que acaba de entrar em vigor e a que acaba de ser revogada. Isso porque alguns fatos iniciam sobre a égide de uma lei e só se extingue quando outra nova está em vigor. Para solucionar esses conflitos, nós temos dois critérios. As disposições transitórias que vêm às vezes no final da lei. O próprio legislador lança no texto normativo, geralmente, aparece no final da lei. Veja lá no novo CPC a parte final. E o princípio da irretroatividade da lei, ou seja, a lei não deve retroagir para atingir fatos e efeitos já consumados sob a lei antiga. A lei nova regulará os casos futuros e os pendentes desde que respeitados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. O respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, imposto constitucionalmente, conforme nós podemos conferir lá no artigo 5º, inciso 36, concretiza o princípio de que as leis civis, em regra, não têm retroatividade. A retroatividade seria uma situação excepcional. Para entender o conflito das leis no tempo e como eles se resolvem, devemos atentar para três institutos. Então, é o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Somente protegendo esses três itens, teremos a segurança jurídica. E o que vem a ser o ato jurídico perfeito? É o ato que foi realizado sob o manto, sob a lei antiga, embora esta lei tenha sido revogada. O ato permanente, inalterado, produzindo todos os seus efeitos. Com isso, nós temos a certeza que as leis novas não atingirão direitos adquiridos por uma lei antiga. Ou seja, elas não atingirão o ato consumado na vigência de uma lei. E o que seria o famoso direito adquirido? O direito adquirido é o direito que incorporou ao patrimônio particular. Um exemplo que podemos citar, e é muito citado, é com relação à aposentadoria. Se a pessoa aposentou por ter preenchido todos os requisitos da lei e posteriormente vem uma lei e modifica os requisitos para a aposentadoria, tal modificação não irá atingir quem já estiver aposentado. E por fim, temos a coisa julgada, que vem a ser a decisão da qual não cabe mais nenhum recurso. Resumindo esta aula, direito intertemporal é o ramo do direito que trata do conflito de normas. O ato jurídico perfeito é o ato que foi realizado sob um manto de uma lei. E embora esta lei tenha sido revogada, o ato permanece inalterado. Produzindo o quê? Todos os seus efeitos. E o direito adquirido? É o direito que incorporou ao patrimônio do particular. E por fim, coisa julgada, que vem a ser a decisão da qual não cabe mais nenhum recurso. Após vermos isso, vamos analisar agora a aplicação das normas no espaço. O ramo do direito que cuida do conflito de leis no espaço se denomina direito interespacial. Tendo em vista a soberania nacional, o direito brasileiro está submetido
ao princípio da territorialidade moderada ou também mitigada. Podemos dizer que no território brasileiro aplica-se em regra a lei brasileira. Porém, excepcionalmente, é aplicável a norma estrangeira no território brasileiro, desde que haja disposição legal expressa. Podemos afirmar que os princípios basilares do direito interespacial são territorialidade, que é o princípio pelo qual a norma de um determinado estado deverá ser aplicada na totalidade de seu território. E o da extraterritorialidade, que admite a aplicação da lei estrangeira ou alienígena em situações excepcionais. Mas para a aplicação destes princípios, territorialidade e extraterritorialidade, devemos observar dois critérios. O da nacionalidade, em que seria utilizada a lei do Estado do estrangeiro, independentemente de onde ele se encontrar. E o do domicílio, no qual a lei utilizada seria do local onde a pessoa tenha domicílio. Ou seja, onde ela resida com ânimo de ali permanecer. Com base nesses dois critérios, foi criada a teoria dos estatutos com a finalidade de solucionar o conflito espacial. Atualmente, verifica-se a adoção de 3 estatutos: o pessoal, o real e o obrigacional. As normas relativas às pessoas, relacionadas ao começo e o fim da personalidade, bem como nome, capacidade, direitos de família, estão no rol das normas pertencentes ao Estatuto Pessoal, que segue o critério do domicílio, em que serão aplicadas regras do local do domicílio do indivíduo, independentemente de sua nacionalidade. Olha o que diz o artigo 7º da Lei de Introdução. Vai lá e confere. Já o Estatuto Real, que envolve os bens e as relações a eles decorrentes, reger-se-á pela lei do local, ou seja, será aplicada a lei do Estado, onde os bens estiverem situados de acordo com o princípio da territorialidade. No artigo 8º da Lei de Introdução, nós verificamos isso. Ou seja, o conflito sobre bens imóveis situados fora do Brasil. Aplica-se a lei do lugar onde ele estiver situado. Assim, uma execução hipotecária, cujo bem hipotecado está lá no Chile, essa execução deverá ser submetida à legislação do Chile. Se for bens móveis, será aplicada a lei do país em que for domiciliado o proprietário. Já o penhor será regulado pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Quanto ao estatuto obrigacional, o que se relaciona às obrigações, é lógico que decorrente das relações sociais, as obrigações serão regidas pela lei do local da celebração do ato. Olha o que diz o artigo 9º da Lei de Introdução. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será essa observada, admitidas peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. E olha o parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Perceberam? Em 2007, o CESP fez a seguinte afirmativa na prova da OAB.
Para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que elas forem constituídas. Que para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que elas forem constituídas. É o que se chama lex loci celebration. Ocorre que, segundo a doutrina, esse dispositivo é uma norma obrigatória, chamado também de norma cogente, isto é, as partes não podem alterá-lo por simples manifestação, ou seja, alterar por simples manifestação de vontade. A lei de introdução, no artigo 9º, não acolhe o princípio da autonomia da vontade como elemento de ligação, de conexão de contratos internacionais privados. Esses contratos deverão ser disciplinados pela lei do local em que se constituírem. E quando falamos do estatuto pessoal? O estatuto pessoal, ele é uma situação jurídica que rege o estrangeiro. Ou seja, rege o estrangeiro pelas leis do seu país de origem. Ele baseia-se na lei da nacionalidade ou na lei do domicílio. Olha lá o que dispõe o artigo 7º da LINDB. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. O nome, a capacidade e os direitos de família. Lei sucessória. O artigo 10 da Lei de Introdução prevê que a sucessão por morte ou por ausência deverá obedecer à lei do país em que domiciliado o defunto, decurso, ou desaparecido. É lógico que qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente. Agora, é lógico que isso vai ocorrer sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do defunto, do decujus. Em outras palavras, quando o estrangeiro morre e deixa bens no Brasil, a competência para processar e julgar a ação de inventário e a ação de partilha, desses bens é exclusiva do Brasil. Tal partilha, todavia, não se fará necessariamente com base na lei brasileira, mas sim na lei sucessória, se ela for mais benéfica. Olha lá o que diz a lei. E falando de sentença estrangeira, as sentenças, cartas rogatórias e os laudos arbitrais estrangeiros podem ser executados no Brasil. Agora, para que sejam executados aqui, é necessária a homologação do Superior Tribunal de Justiça, que se dá por procedimento especial submetido às formalidades que estão esculpidas nos artigos 960 e seguintes do CPC de 2015. Essa homologação é de competência do STJ por força da Emenda Constitucional 45. Agora, além disso, exige-se prova do trânsito em julgado da sentença estrangeira. Isso aí conforme uma orientação, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, é a súmula 420. Essa execução no Brasil, ela só é permitida de sentença estrangeira compatível também com a ordem interna, ou sob pena de manifesta violação à soberania nacional. O artigo 963 do novo CPC trouxe outros requisitos. Vejamos. Constitui requisito indispensáveis a homologação da decisão, no inciso 1, ser proferida por uma autoridade competente. A autoridade tem que ser competente. Um outro requisito, a sentença deve ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Ela deve ser eficaz no país em que foi proferida.
No inciso 4, nós temos que não deve ofender a coisa julgada brasileira. E o 5, estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. E não deve conter manifesta ofensa à ordem pública. Resumindo tudo o que já aprendemos sobre o princípio da territorialidade, nós temos que analisar que se o bem for imóvel e estiver situado fora do país, nós vamos aplicar a lei em que estiverem situados os bens. Se o bem for móvel, aplica-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário do bem. Se for penhor, será aplicada a lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa apenhada. Se for uma obrigação a ser executada no Brasil, será aplicada a lei do país em que se constituírem. Se for uma obrigação decorrente de contrato, aí reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Nós vamos terminando esse bloco e posteriormente daremos sequência aos estudos.